Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Se uma pessoa não aceita Jesus Cristo, não aceita o seu amor nesta vida, então o Deus eterno, o Deus todo misericordioso, cheio de graça, vai enviar essa pessoa para uma eternidade de dor, sofrimento, no inferno, para sempre e sempre? É isto então o poder do Evangelho? Uma pessoa uma vez me disse, quando encontrei essa pessoa, disse: uma vez que nós estejamos no céu, precisamos estar a ver estas pessoas a sofrerem eternamente para que nós nos mantenhamos no caminho e por isso tenhamos medo de nos desviarmos. É isso o que Deus quer de nós? Queridos irmãos, hoje quero falar acerca do fogo do inferno. Quero falar acerca de algumas escrituras, alguns versículos difíceis de entender acerca do inferno. E por isso queremos compreender porque é que haverá um fogo de Guiena. Então, o que é a verdade, queridos irmãos? Leiam comigo, se faz favor, em João, capítulo 17. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Vejam também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação, ou digamos assim, de uma mente sã, moderada. Deus não nos deu um espírito de temor. Temor não é o nosso motivador. E por isso, um lago de fogo a queimar e a fazer as pessoas a sofrer eternamente não é o que nos motiva. Este espírito de medo não é um espírito de amor. Porque Deus é um espírito de amor e poder e moderação. Por isso, lemos em João capítulo 3, versículo 17, uma escritura muito bem conhecida no mundo cristão, e eu gosto sempre, quando possível, ler esta escritura, do que simplesmente a citar, porque diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê, todo que acredita em Cristo, e acreditar é praticar, todo que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Estão a entender? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que
aqueles que acreditam e por isso que fazem o que ele diz para nós fazermos. Não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. E por isso a vida eterna é contrastada, é comparada com o oposto, que é perecer. Não é a vida eterna no céu com a vida eterna no inferno. É a vida eterna com perecer. Então, precisamos de entender um bocadinho mais o que é que a Bíblia significa quando fala com as palavras inferno. E, na verdade, em grego, há 3 palavras que são traduzidas para inferno em português. A primeira é Hades, que significa a sepultura, o local onde as pessoas mortas são enterradas. Vejam, por exemplo, aqui em Atos, capítulo 2, versículo 29. Atos 2, versículo 29. Atos 2, versículo 29. Diz assim: irmãos, sejam permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Veja, por exemplo, no versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus. David não está no céu. É o que diz aqui. Então David está morto, está sepultado, e o seu túmulo permanecia e permanece hoje em dia. Ainda não ressuscitou, ainda está morto. Não está nos céus, ou no céu. Vejam também no versículo 27. Diz assim, aqui a falar, porque não deixarás a minha alma, está aqui David a dizer, não deixarás a minha alma na morte. Então o que quer dizer a minha alma? Na morte, isto é, no Hades, na sepultura, no túmulo, não deixarás o meu potencial de vida na sepultura. Nem permitirás que o teu santo, referindo-se a Jesus Cristo, veja a corrupção. Porque Jesus Cristo, o corpo dele, que esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites, não viu a corrupção. Porque o corpo não se corrui, não vai pela corrupção dentro desse período curto, 3 dias e 3 noites. Se nós, quando morremos, estamos muito mais tempo na sepultura. Quanto tempo? Nós estamos muito mais tempo nesta sepultura, túmulo, Hades, ou digamos assim, inferno. Estamos na sepultura, que a Bíblia traduz muitas vezes esta palavra como inferno. Nós estamos nesta sepultura, neste inferno, até a ressurreição. Até a ressurreição. Vejam 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. 1 Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo que geralmente chamamos o capítulo da ressurreição. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 55, diz assim: onde está a morte? Isto é, ou sepultura, ou inferno, ou Hades. Algumas versões traduzem como inferno. Onde está o inferno?
a tua vitória. Onde está o inferno, ou morte, ou Hades, o teu aguilhão. Porquê? Porque vai haver uma ressurreição. Vai haver uma ressurreição. Queridos irmãos, o túmulo é temporário, por um período, até à ressurreição. Ora, quando estamos mortos no túmulo, não estamos a pensar. Não há pensamento no túmulo. Estamos mortos. Estamos, como a Bíblia diz, a dormir. Digamos assim, figurativamente. Sim, estamos mortos, mas figurativamente estamos a dormir. Porque não há pensamento. Vejam, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, isto é, no Sheol, em hebraico, quer dizer Hades em grego, quer dizer a sepultura, no túmulo, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quando você e eu chegarmos a um ponto que morremos, quando estaremos mortos, não haverá obra, não podemos estar a trabalhar na sepultura. Não temos projetos na sepultura. Não temos conhecimento na sepultura. Não temos sabedoria alguma na sepultura. Estamos mortos. Não estamos a pensar. Não há pensamento. Veja, por exemplo, no versículo 5 do mesmo capítulo de Eclesiastes 9. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não há pensamento no túmulo, no Hades. E esta palavra Hades é, como disse, às vezes é traduzida como inferno. Não há pensamento no Hades, na morte, no inferno. Esta sepultura é conhecida ou mencionada como inferno. Vejam aqui outro exemplo em Salmos 146, versículo 4. Salmos 146, versículo 4. Falando acerca de quando morremos, diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Quando morremos, o espírito do homem no homem sai de nós e o nosso corpo torna ao pó. Nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Nesse mesmo dia, paramos de pensar. Sai-lhes o espírito quando morremos. Então o espírito é a alma. Não, o espírito não é a alma. A alma é a nossa vida, é sermos um ser vivente. Isso é que é a alma. É a capacidade de vivermos. Isso é que é a alma. O espírito é aquilo que faz com que o cérebro do corpo humano funcione como um homem. É o que grava todas as nossas características pessoais e individuais. E por isso, quando morremos, esse cérebro para de funcionar. O espírito, digamos assim, é a gravação. Está gravado. O que nós somos, o que nós parecemos, a nossa maneira de pensar, o nosso caráter. Quando ressuscitamos com um corpo novo, Deus põe este espírito
neste cérebro novo, neste corpo novo. E então começamos a pensar e viver como nós éramos, mas com um corpo novo. Uma analogia, queridos irmãos, é, por exemplo, você tem um computador e o computador está a ficar velhinho e você salva, põe as suas informações num pendrive e guarda. Depois compra um computador novo, um corpo novo, e depois põe a sua informação do pendrive de volta no computador e está lá tudo mesmo. É uma analogia semelhante. Está claro, estamos a falar de coisas espirituais e por isso é muito mais que isso, mas é simplesmente uma maneira de podermos tentarmos compreender o que se passa. A nossa vida, nós vivemos quando o espírito está no corpo e os dois funcionam um com o outro. E estamos a viver. Quando morremos, o corpo para de funcionar e Deus guarda o espírito, que tem todas as nossas características guardadas para quando sermos ressuscitados, põe ali e continuamos a viver. E por isso, quando morremos, Deus guarda o espírito. E por isso nós, podia-se dizer, que não paramos de existir, mas não estamos a pensar, a funcionar, a trabalhar. Simplesmente o nosso potencial de existência mantém-se guardado, reservado, digamos assim, como reservado, como congelado, como à espera, de uma maneira espiritual, até termos um corpo. E depois esse poder de viver é posto no corpo. Esse potencial de vida nosso é posto no corpo e então continuamos a viver como se fosse o segundo próximo. Como se esse tempo em que estivemos a dormir mortos fosse simplesmente só um segundo. Porque não sabemos quanto tempo é que passou. Porque estamos a dormir, figurativamente, um sono muito profundo, completamente profundo. Porque não há pensamento, não há nada durante esse período da morte. Queridos irmãos, vejam aqui, por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Deus fez este corpo humano do pó da terra. Digamos assim, como um jarro de barro, digamos assim. E lhe assoprou nas narinas, neste corpo. Deus assoprou o fôlego de vida. Este sopro de Deus é o espírito do homem no homem. E o homem passou a ser uma alma vivente. O homem passou a ser um ser vivo. É o corpo, com este fôlego da vida que é o espírito do homem no homem. Os dois funcionam conjuntamente e agora é um ser vivente. Quando a pessoa morre, este fôlego da vida, este espírito do homem no homem é guardado por Deus. E quando for ressuscitado, este fôlego da vida é ressoprado, digamos assim, de volta para esse corpo novo que tinha sido guardado com as características, com a memória, com toda a sua experiência, como você se parece, com isso tudo. E você então continua agora a viver com um corpo novo na ressurreição. Vejamos, por exemplo, em Jó, capítulo 32, versículo 8. Jó, capítulo 32, versículo 8. Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, este fôlego da vida. Há um espírito no homem. E o sopro do todo o poderoso
o faz sábio. Este espírito da vida é o sopro do Todo-Poderoso. O faz sábio. É o fogo da vida. Esse é o espírito do homem, que é o sopro do Todo-Poderoso, que é o fogo da vida. E este espírito do homem está no homem, que este fogo da vida lhe dá a inteligência, o faz sábio, o faz saber entender as coisas do homem, a apreciar música, a apreciar beleza, a pensar como um ser humano pensa. Vejam comigo primeiro, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Como é que você entende as coisas do homem, senão por causa do espírito, do fogo da vida do homem que Deus lhe dê para poder entender as coisas do homem? Este fogo da vida faz com que o seu cérebro funcione como uma mente humana. Este fogo da vida, este espírito do homem no homem, faz com que o seu cérebro funcione como uma mente humana. Igualmente, o princípio é que nós só podemos entender as coisas de Deus quando recebemos o Espírito de Deus. Mas isso é um outro ponto. Mas continuando a falar do espírito do homem, vejam então Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12, versículo 7, diz assim: e o pó volta à terra, isto é, o corpo, quando morre, este pó volta à terra, como era. E o Espírito, que é o fogo da vida que vem de Deus, volta a Deus que o deu. Ele o guarda. Ele o guarda. Vejam em Atos, capítulo 7, versículo 59. Atos 7, versículo 59. Está aqui a falar da morte de Estevão, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus. Estava orando e orou ao Senhor Jesus e disse: Senhor Jesus, que é Deus, e é o Filho de Deus, recebe o meu espírito, recebe o meu fôlego da vida, guarda-o até o dia da ressurreição. E por isso, nós, quando estamos mortos, figurativamente estamos a dormir, o fogo da vida é guardado. Digamos assim, aquela capacidade de podermos vir a ter vida de novo como a mesma pessoa que estávamos a viver. Este potencial da vida continua a existir até a nossa ressurreição. E quando somos ressuscitados, este fogo da vida é posto num corpo novo e depois continuamos a viver, mas agora com um corpo novo. Vejam também aqui em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus
quando estava a morrer, clamou em voz alta e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. O espírito do homem, no homem Jesus, foi guardado com o Pai até a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias e 3 noites depois. E por isso é que lemos em Atos 2, 27, um pouco mais cedo lemos, mas vamos ler de novo para isto ser bem entendido. Atos 2, versículo 27, quando estávamos a falar de David. Atos 2, versículo 27. Lemos: não deixarás a minha alma na morte, no inferno, no Hades. Isto é David a falar. E não permitirás que o teu santo, isto é Jesus Cristo, veja a corrupção. Isto é, Jesus Cristo só teve morto por 3 dias e 3 noites. O corpo não chegou a ver a corrupção. E antes disso, esse corpo foi transformado num corpo novo, num corpo espiritual. E o fogo da vida, o Espírito de Jesus Cristo, foi de volta para este corpo transformado, de físico para espiritual. E ele continua a viver. Por isso, vemos que Jesus Cristo não foi deixado no inferno, isto é, no Hades, no túmulo, na sepultura. Sim, esteve na sepultura por 3 dias e 3 noites. Jesus Cristo esteve, quando usam a palavra Hades, esteve no inferno, na sepultura, no túmulo, por 3 dias e 3 noites. Esteve morto nesse túmulo. Esteve a dormir nesse túmulo por 3 dias e por 3 noites. O seu corpo não viu a corrupção. Isto é, Jesus Cristo, o seu potencial de vida, o seu espírito foi guardado pelo Pai. E por isso Jesus Cristo nunca viu a morte eterna, a segunda morte. Está claro que não. E por isso Jesus Cristo é eterno. Não deixou de existir, embora tivesse morto por 3 dias e 3 noites. Não deixou de existir. Sim, não esteve a viver conscientemente, mas o seu espírito esteve guardado. Não deixou de existir. Continuou a existir. É eterno. Então, uma palavra no grego que é usada para inferno é o túmulo, é a sepultura. Outra palavra é o tártaro. Só é usada uma vez, essa é em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. E está a falar aí, no capítulo 2, versículo 4, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, no tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Os precipitou no inferno. Isto é, os precipitou numa condição de... estavam com capacidade, o que podiam fazer, estavam restrita. Como se estivessem algemas, como se estivessem em algemas, numa prisão. Só podiam fazer certas coisas. Estavam numa condição de prisão. E estão. Vejam, por exemplo, em Judas 6. Judas 6. Diz assim: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original,
mas abandonaram o seu próprio domicílio, isto é, não foram obedientes, foram desobedientes, foram insubordinados. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas. Estão em prisão. Estas algemas são eternas, até ao juízo do grande dia. Até ao juízo do grande dia. Esta é a segunda vez que a palavra inferno é usada na Bíblia, mas neste caso, tártaro está a referir-se a uma condição digamos assim, de prisão, de restrição, de controle para estes anjos que deixaram o seu domínio, isto é, ficaram demónios. A terceira palavra que é usada para inferno na Bíblia é a palavra Gehenna, isto é, o lago de fogo. Então vejamos, a palavra Gehenna vem da palavra hebraica Hinnom, Gehenna, que é o vale de Hinnom. O vale Hinnom é um vale ao lado de Jerusalém, onde o lixo, a sujeira e cadáveres eram julgados para serem queimados. E por isso está a referir-se a este lago de fogo, este inferno que queimará os pecadores. Eram postos nesse lago para serem queimados e destruídos. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 5. Jesus Cristo está aqui, verá só alguns pontos aqui em Mateus, algumas vezes que Jesus Cristo usou esta palavra de Gehenna, ou lago de fogo, que nós conhecemos, que é a segunda morte. Diz assim, Mateus 5, versículo 22. Diz assim, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, isto é, ao lago de fogo, ao Gehenna, ao vale Hinnom. Veja, por exemplo, no versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no Gehenna, no inferno, no lago de fogo, na segunda morte. Vejamos também no versículo 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o Gehenna, o lago de fogo, para a segunda morte. Vejam também Mateus 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. O suke, em grego, quer dizer, o fôlego da vida. Não podem matar este potencial humano. Não podem matar este potencial humano de viverem. Porquê? Temai antes aquele que pode fazer por ser no inferno. Inferno, Gehenna. Tanto a alma como o corpo. Este potencial da vida como o corpo. Queridos irmãos, este potencial da vida, este espírito homem no homem, pode ser destruído no lago de fogo, na segunda morte. Quer dizer, após a segunda morte, este espírito não é guardado, para de existir. Este espírito do homem, no homem. Então vimos três palavras que são usadas no grego como inferno.
Uma é a sepultura. E a sepultura, todos nós vamos para essa sepultura, para esse inferno, até ressuscitarmos. Outra palavra é o tártaro, que é uma condição de prisão, de restrição para os anjos que deixaram o seu domicílio, isto é, os demónios. E em terceiro é o Guiena, que é o lago de fogo. Ora, então, entendendo isto, esta palavra inferno, que é traduzida de várias maneiras, dependendo que versões bíblicas você tem, vamos então ver algumas escrituras difíceis acerca deste tema do inferno. A primeira é acerca de Lázaro, o homem rico, e o mendigo. O mendigo, Lázaro e o homem rico. Lucas 16. Lucas 16. Vamos ler aqui do versículo 19 a 31. Lucas 16, versículo 19 a 31. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também como mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Aqui estamos a falar de uma parábola. Vê-se que é uma parábola. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história simples que é usada para ilustrar uma lição espiritual ou moral. É uma parábola. E por isso Jesus Cristo está a falar desta parábola. Depois fala a dizer que um dia este mendigo morreu, e depois também o homem rico também morreu, também foi sepultado. E depois disse assim, e no inferno, isto é, no Hades, na sepultura, levantou os olhos ao céu. Como pode ser? Porque estava morto, não havia pensamento. Para levantar os olhos é porque foi ressuscitado. Foi ressuscitado. E então estava numa condição de tormento. Porque foi ressuscitado para uma ressurreição em que ia receber o castigo. Castigo do lago de fogo. E por isso estava numa situação em tormento. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro que estava num relacionamento muito íntimo com Abraão. Porquê? Porque tinham estado muito longe, tinham ressuscitado muito tempo antes, 1000 anos antes, na primeira ressurreição. E por isso havia, digamos assim, um abismo entre Abraão e Lázaro, de um lado, e este homem rico, por outro lado, que estava na segunda ou terceira ressurreição, que estava atormentado pelo lago de fogo. E então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo. Ora, se ele tivesse a ser queimado num lago de fogo, não queria só um pingo de água na língua. Queria muito mais que um pingo de água. E me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. E que é um tormento mental. Um tormento mental. Que é o lago de fogo. O lago de fogo. Mantenha o dedo aí, porque vamos voltar a este ponto em Lucas. Mas vejam, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, 14 e 15. Vê-se aqui. Então, a morte e o inferno, isto é, a sepultura, o Hades, foram lançados para dentro do lago do fogo, isto é, para o Guiena, para o fogo de Guiena, para a segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Por isso, estava em tormento, porque estava a ver o seu destino. Isso está claro. Esses aqui que estão nesta ressurreição, vê-se aqui de Apocalipse 20, versículo 13, 14 e 15, que estão nesta ressurreição. Esta ressurreição é bem depois da ressurreição que está no versículo 5. Porque aí o versículo 5 fala da primeira ressurreição. E o resto dos mortos só foram ressuscitados 1000 anos depois. E por isso havia este abismo, esta separação entre Abraão, Isaac e Jacó, que estavam na primeira ressurreição, com este homem Lázaro desta parábola, desta história simples e usada para ilustrar um ponto. Havia este abismo, esta separação entre os dois, porque um estava na primeira ressurreição, uma melhor ressurreição para a vida eterna, e o outro estava numa ressurreição para o lago de fogo. Então, vê-se aqui a história de Jesus, continuando então em Lucas 16, versículo 24, diz: molha em água a ponta do dedo, porque estava em tormento, porque estava a ver o que lhe ia acontecer. E lembre-se que Jesus estava a falar aos fariseus. Olha um bocadinho antes, no versículo 14. Diz assim: os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isto e os ridicularizavam. Estavam a dizer mal a Cristo. E por isso Jesus deu-lhes esta parábola. Para dizer, vocês pensam que são ricos, mas são pobres. Tenham cuidado, a vossa riqueza é falsa. Tenham cuidado, porque daqui a pouco vão estar no lago de fogo. Na verdade, vejam em Lucas capítulo 13, 2 capítulos antes. Lucas capítulo 13, versículo 27 a 29. Diz assim, Lucas 13, 27 a 29. Diz assim: mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Estava a falar aos fariseus, estava a dizer, vocês saiam de mim que praticam iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e Jacó, na primeira ressurreição, no reino de Deus. E todos os profetas. Mas vocês lançados de fora numa ressurreição que seria a caminho da segunda morte. E por isso haverá choro e ranger de dentes. Haverá tormento. Porque estes fariseus, este grupo de pessoas, tinha sido posto de lado. Tinham sido lançados de fora. E por isso é que se vê. Esses que vão para essa segunda morte no lago de fogo, diz então aqui em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Versículo 1 a 4. Assim, pois, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como palha, como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Vão ser queimados completamente, nem raiz, nem ramo. Vejam um bocadinho mais adiante no versículo 3. Pisareis os perversos porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Isto é, esta segunda morte
As pessoas que vão estar nesta segunda morte, neste lago de fogo, neste Guiena, inferno, não vão sofrer eternamente, mas vão ser cinzas. Por isso diz, lembrai-vos da lei de Moisés, dos princípios de Deus. Jesus Cristo não veio destruir a lei, mas veio amplificá-la. E uma das leis que as pessoas deste mundo rejeitam, dos 10 mandamentos, é o sábado. Não precisamos de guardar o sábado. Queridos irmãos, precisamos de guardar o sábado. Então, uma destas escrituras difíceis é a história de Lázaro, que já acabei de explicar. Outra seria acerca destes vermes imortais. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Diz assim, se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as 2 mãos, ires para o Guiena, a segunda morte, o lago de fogo, o inferno, para o fogo inextinguível. O fogo inextinguível. Porquê que é um fogo inextinguível? Porque é um fogo que não vai ser parado. É quando você tira um bocado de papel e põe uma chama e este papel queima. Você não extinga, não para este fogo, mas deixa queimar o papel até não haver mais nada a queimar e aquilo depois para. Mas não foi extinto. Vai ser o fogo que não vai ser extinto, não vai ser extinguível, porque vai queimar até toda essa energia ter sido queimada. Mas continuando a ler. Nesse fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga, porque o fogo, como eu expliquei, continua até não haver mais energia para o manter, ser queimado tudo e para, mas não é apagado. Veja um bocadinho mais adiante, no versículo 47, diz, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançados no inferno, aonde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Notem que não é as pessoas que não morrem, é o verme deles que não morre. O que é este verme? Ou estas larvas que não morrem? Jesus está aqui a falar de pessoas que causam ofensas, que estão a fazer outras tropeçar, ou que estão a fazer pessoas ser magoadas, tropeçadas. Está a falar aqui de pessoas que vivem uma vida de rebelião contra Deus e contra os seus filhos, os filhos de Deus. E por isso está a falar aqui destes vermes que não morrem. Então, o que são estes vermes que não morrem? São larvas que se desenvolvem a partir de ovos depositados por moscas. Então, estas larvas comem coisas a apodrecer e ao fim de uns certos dias não morrem. Estas larvas comem coisas a apodrecer, por exemplo, corpos a apodrecer, e se tornam em pupas. E depois, finalmente, emergem como moscas. E os vermes não morreram, mas foram transformados em moscas. E por isso, neste fogo, que não é apagado, neste fogo, onde as coisas estão a apodrecer e estes vermes não morrem,
mas acabam por se fazerem mais moscas, e depois põem mais ovos, e depois tornam-se mais vermes, e depois mais moscas. Este lago de fogo, no Vale de Hinnom, Gehenna Fire, o fogo de Gehenna, no Vale de Hinnom. Não é que estes vermes são imortais, mas é que estes vermes passam por o que se chama metamorfose e se tornam moscas, pupas e depois moscas. Vejam, por exemplo, Isaías 66, versículo 24. Isaías 66, versículo 24. Isaías 66, versículo 24, diz assim: Estes sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão horror para toda a carne. Está aqui a falar destas pessoas que morreram, está a falar que verão os cadáveres dos homens. E nestes cadáveres de homens há estes vermes que nunca morrem. Este fogo que não se apaga continua a queimar. Continua a queimar até ser completamente acabado. Mas não é extinguido. E depois há outras escrituras difíceis, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que diz assim: O diabo, o sedutor deles, foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite por séculos dos séculos. Ou quer dizer, a besta e o falso profeta, quando vocês lerem aqui que em Apocalipse 19, versículo 20, tinham sido atirados pelo lago de fogo cerca de 1000 anos antes. E diz aqui, bom, eles já se encontram. Mas isso é uma má tradução, queridos irmãos. Onde tinham sido lançados seria uma melhor tradução. Onde já tinham sido lançados. Porque esta palavra, onde já se encontram, não está no grego. Foram palavras adicionadas para os tradutores puseram aí para as pessoas entenderem melhor. Mas nesse desejo de fazer com que a coisa ficasse melhor entendida, fizeram isto para ficar desentendido. E por isso, uma explicação melhor. Porque diz, o diabo foi lançado por dentro do lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta tinham sido lançados. E depois, veja, serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vejam, por exemplo, este fogo, por exemplo, em Judas, capítulo 7. Judas, capítulo 7. Judas 7. Não é capítulo, é versículo, digamos assim, Judas só tem um capítulo. Judas 7 diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra foram postos num fogo eterno. Um fogo eterno. Mas onde é que está o fogo hoje de Sodoma e Gomorra, se é eterno? Por isso, é preciso entender que este fogo eterno é que o resultado deste fogo foi eterno. O fogo que causou um resultado eterno. Isso também se lê em Mateus 25. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Este fogo eterno. Isto é um castigo permanente, eterno. Este castigo é de uma vez para sempre. Castigo eterno. Vejam, por exemplo, Apocalipse 14, versículo 11. Apocalipse 14, versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Vê-se aqui a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, como se você queimar qualquer coisa, esta fumaça sobe. Mas você não está a tirar a fumaça, esta fumaça continua até... E é outro ponto aqui, é que diz aqui também, esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado, sem mistura do cálice da sua ira, no versículo 10, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus anjos e na presença do Cordeiro. Isto é quando Jesus Cristo vier. Quando Jesus Cristo retornar, vai acontecer isto. E por isso esta fumaça subirá até se espalhar e pronto. Mas não vai, como diz aí, esta fumaça sobe durante os séculos dos séculos, durante a sua era. E depois, por isso, precisamos de entender isto neste princípio aqui. Vejo aqui, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é uma morte eterna. Um castigo eterno. Nessa segunda morte, o espírito do homem no homem é destruído. Na primeira morte, Deus guarda o espírito. Na ressurreição, põe o espírito de volta nesse corpo, num corpo novo. Mas a segunda morte, o corpo e esse potencial de vida são destruídos. Eternamente. Eternamente. Por isso veja no versículo 14 de Apocalipse 20. Diz assim: a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Acabou. Acabou. O lago de fogo acabou. Então por que é que Deus tem este Guiena? Este lago de fogo? Tem este lago de fogo para uma pessoa estar a ver isto, como uma pessoa, por exemplo, tenha a vida eterna e está a ver as outras pessoas a sofrer eternamente? Não. Está claro que não. Porque o poder do Evangelho não é terror. O poder do Evangelho é que Deus tem um plano para nós. Um plano de salvação que é explicado a nós pelos dias santos de Deus. Os dias santos, a promessa de esperança para a humanidade. E, por favor, peçam este guia de estudo bíblico para aprender mais da vossa Bíblia, o significado destes dias santos. O que se passa é que o plano de Deus é que existem certas pessoas que completamente e conhecendo bem e deliberadamente, de propósito, não querem obedecer a Deus. Vão ser rebeldes. E isso é o que a Bíblia chama o pecado imperdoável. Porque se você não se quer arrepender, como é que pode ser perdoado? Porque Deus é um Deus de amor. É o Deus de justiça. Deus quer que você viva eternamente. Deus quer dar os seus princípios e a sua lei para o nosso bem, como lê em Deuteronômio 5, versículo 29. É para o nosso bem.
E o ponto aqui é que desde o tempo de Adão e Eva, em que Deus deu a Adão e Eva 2 árvores para escolher, uma árvore da vida e outra árvore da morte, do conhecimento do bem e do mal, que o resultado final seria a morte. E disse a eles, escolhe a vida e a morte. Isso é o que lemos em Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19. Diz assim, os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte. Não é a vida eterna no céu e a vida eterna no inferno. Não, a vida e a morte. A vida no reino de Deus, com felicidade, eternamente, com amor, com carinho. Você quer seguir o caminho de Deus voluntariamente, do coração, que quer amar e ter o caráter de Deus, ou a morte eterna, que acontecerá através do lago de fogo. Ou, noutras palavras, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e teus filhos, e os teus netos e bisnetos, os teus descendentes. Escolhem a vida. Porque, ao fim de contas, queridos irmãos, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas o dom da vida é a vida eterna. O dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus não é, não vamos dizer sim, o dom de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a vida eterna no inferno. Não, o salário do pecado é a morte. Queridos irmãos, a não ser que você e eu nos arrependamos, vamos submeter completamente à vontade de Deus, ao seu caminho de amor. A não ser que nós recusemos completamente de nos desviar do caminho de Deus. Nós temos que fazer essa decisão. A decisão é nossa, irmãos. A decisão é nossa. Deus quer você e eu no reino de Deus. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos estejam e tenham uma vida eterna feliz. A questão é, nós temos que escolher. Até à próxima, queridos irmãos, que é Jorge Campos.